Começar me apresentando, então. Eu sou a Renata, eu sou educadora do Espaço Cria, cuido do ciclo 1 junto com a Lívia e com outros educadores incríveis. O ciclo 1 é o espaço das crianças menores, que tem 10 meses a 2 anos e meio, mais ou menos. E eu conheci a Educação Viva e Consciente há uns 5 anos e meio atrás, quando eu fui para a escola em Kiri. E eu estava refletindo o que esse encontro foi para mim, né? Foi uma mudança de vida total quando eu encontrei a Educação Viva e Consciente. Então, eu sinto que a Educação Viva e Consciente, ela foi uma chave que abriu a porta para as minhas emoções e para os meus sentimentos. E por que eu falo isso? Assim, quando eu fui na escola, né, na escola em que eu fiquei observando no início, era impressionante ver a presença, o acolhimento com que os educadores experimentavam a relação com as crianças nas emoções desafiadoras, que para mim eram consideradas desafiadoras, né? A raiva, o choro. E eu via os adultos ali presente, acolhendo, dando muito amor, deixando que aquela sensação, aquele sentimento fosse expressado no tempo dele. E quando eu observei isso, eu abri essa portinha e comecei a ver o quanto as minhas emoções ditas negativas foram reprimidas, foram julgadas e ficaram aqui dentro. Então, depois desses momentos das observações, eu lembro que eu saía da escola e eu chorava muito. Às vezes ia pra praia e gritava, porque os sentimentos começaram a aflorar. Foi muito forte e potente. E aí eu sinto que essa chavinha, que eu abri essa porta, ela continua aberta. Isso continua acontecendo em cada encontro com as crianças e com os adultos. Então, esse é um tema que me toca muito, da agressividade, das emoções. Então, essa é a minha introdução. Então, vamos conversar sobre. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lívia Diniz, eu sou fundadora do Espaço Cria, dessa escola no Rio de Janeiro, onde Rê trabalha, onde a gente faz um trabalho muito especial. Né? E aí eu venho desse universo do direito, que fui me reencontrar, fui me conectar com aquilo que fazia sentido, com aquilo que eu realmente sentia, né? Do meu processo de desconexão com o meu sentir. Eu fui encontrar, né, esse sentido na educação e aí estou aqui pesquisando e aprendendo sobre, virei terapeuta de constelação familiar, enfim, coisas nesse caminho. Então, Rê, para a gente começar, eu queria trazer esse olhar desse campo emocional, né? E aí a gente vai fazendo essa conversa. Tá, vai lá, começa. Então, assim, o campo emocional, a gente tem alguns corpos, né? A gente tem o nosso corpo físico, energético, mental, emocional. Então, esse corpo emocional, ele é um corpo que ele precisa ter espaço para florescimento. Ele precisa ter espaço para que ele possa se desenvolver, para que ele possa se amadurecer como corpo físico, como corpo mental, cognitivo. E aí a gente precisa ter assegurado um campo de expressão dessas emoções. Então, o que aconteceu, né, com a minha geração, com você, e o que vem acontecendo até agora com muitas crianças, né? A gente não tem esse campo assegurado, porque a gente classificou as emoções como emoções boas e emoções ruins. Então, você pode ficar alegre, você pode expressar alegria, mas você não pode expressar tristeza, você não pode chorar, você não pode sentir raiva. E com isso a gente vai se desconectando dessas partes. Porque tem uma parte minha que sente raiva. E eu preciso ter espaço para que isso possa emergir, que eu possa cuidar disso, né? Então a gente só cuida daquilo que a gente conhece. Se eu não posso expressar as minhas emoções, eu não posso entrar em contato com essas emoções, eu não posso cuidar delas. Eu não posso criar recursos para poder lidar com esses atravessamentos que vão acontecendo na nossa vida, né? No nosso desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente possa legitimar essas emoções. Todas as emoções são bem-vindas, né? Elas fazem parte desse amadurecimento, né? E esse campo emocional, ele é um campo esse processo humano, né? A criança humana, ela demora muito para evoluir. A gente precisa olhar para essa natureza. A gente não pode pular etapa. Então, essa criança, ela precisa ter assegurado esse tempo do brincar, esse tempo mais tranquilo, esse tempo do colo. A gente precisa pegar as crianças no colo. A gente precisa ter tempo dessa vinculação acontecer.
a gente precisa dar espaço para que esse campo de emocional, ele se amadureça e floresça. A gente precisa dar espaço para isso, né? Então, quando a gente nomeia essas emoções, quando a gente mostra para a criança que tem um adulto ali assegurando esse campo de expressão, eu tenho confiança na vida, porque eu posso me expressar por completo. Eu não preciso esconder uma parte minha. Eu não preciso fingir que eu não estou triste. Eu não preciso fingir que eu não sinto raiva. Eu posso colocar ali. E esse adulto que está junto, que está acompanhando, ele vai ajudando essa criança a ampliar esses recursos. Como que a gente lida? Então, vamos dar um exemplo lá do cria, né? Então, tem uma criança que a outra pegou o brinquedo que estava na mão dela. E aí, essa criança ficou com muita raiva, começou a chorar muito. O que a gente faz? A gente nomeia para ela. A gente legitima, eu tô vendo que você tá com raiva, eu tô vendo, o brinquedo tava com você, você precisa chorar, você precisa gritar, então a gente vai gritar lá fora, porque também aqui a gente vai trazendo os contornos que as crianças precisam, porque então aqui dentro tem outras coisas acontecendo, e você precisa bater, então vamos amassar um barro, vamos pular no pula-pula, vamos fazer coisas que te ajudam a elaborar isso, e essas crianças vão criando esses recursos, né? Total. E uma coisa que eu acho que é importante de trazer é que cada criança vai criar o seu recurso. E não necessariamente esse recurso vai ser para o resto da vida, né? A gente vai mudando de necessidade. Sei lá, eu hoje entendi que quando eu tô com raiva, eu preciso correr. É um dispositivo que eu encontrei que me ajuda. Então, eu corro, e eu moro no Rio de Janeiro, me favorece, eu corro fazendo uma trilha e vou dar um mergulho na cachoeira, eu corro na praia e vou dar um mergulho no mar. Isso me ajuda a voltar para o meu centro. Mas eu demorei muito tempo para poder entender que eu posso expressar minha raiva e que eu vou ganhando dispositivos que me ajudam a lidar com isso. O que pode ser muito diferente de como você lida com a sua raiva. Claro. Então, que a gente possa olhar para as crianças como seres singulares que são e apoiar que cada criança possa manifestar, possa expressar suas emoções e a gente vai ajudando a elas encontrarem esses recursos, né? Esse lugarzinho de como eu lido com isso, né? Porque essa integridade emocional, ela acontece na infância. Então, que a gente possa permitir, né, a infância é um espaço potencial desse crescimento, desse florescimento afetivo, emocional. Então, a gente precisa olhar para isso como um campo da vida que precisa ter espaço, que precisa ser legitimado. E não ficar numa sociedade que a gente vê, uma sociedade extremamente mental, que olha para o campo mental como o campo que precisa de toda a atenção. Que esse cognitivo, né? A gente pode ver os homens que foram criados com um campo emocional limitado, cresceram com um desconectar do sentir muito grande, não pode chorar, tem que estar sempre forte, né? E aí a gente também vai distraindo as crianças desse sentir. Então, uma criança que está com raiva, uma criança estava com um brinquedo, a mãe fez ela emprestar o brinquedo para outra criança. E aí ela começa a chorar, ela estava com muita raiva. Aí a mãe pega a criança no colo e fala assim, não tem nada, já passou, toma aqui um biscoito, olha ali o passarinho. Né? Tem um exemplo clássico que a gente usa, que é do joelho ralado. Quem já ralou o joelho? Sabe que dói pra cacete. Aí tá uma criança lá, com o joelho ralado, a mãe ou o cuidador pega essa criança, o educador, e fala, não tá doendo não, já passou, olha ali o passarinho. Distrai e passa uma informação confusa desse sentir. Como assim não tá doendo? Tá doendo muito, mas essa pessoa que tá ali, que é uma referência para essa criança estar dizendo que não tá assim, que não tá doendo, então eu tô sentindo errado, né? E aí começa toda essa confusão. Né? Porque eu vejo isso, assim, a palavra tem um poder muito forte na psique da criança, assim, forma a psique dela. E aí eu tô sentindo uma coisa, o adulto, quem eu confio mais, tá dizendo que não, peraí, daí é um cabinho, daí vão sendo vários cabinhos sendo desconectados, né? E aí, sim. Aí para conectar tudo de novo, não é nada simples, né? Nada simples, estamos aqui, ó, trabalhando. Agora, quando tu estava falando, me veio um pouco esse lugar dessa preocupação quando essa emoção, ela
ela vem desse lugar da raiva e da agressividade, né? Eu vejo lá no Ciclo 1, que é o que eu cuido, que são crianças pequenas de 10 meses a 2 anos e meio, é um recurso primário que é desde muito pequenininhas. É um recurso primário, é o que eu faço. Eu ainda estou misturado com esse todo, né? Eu não tenho essa noção que estou eu aqui, que tem esse outro. É muito impulsivo. Eu quero um brinquedo, eu vou para esse brinquedo e eu puxo. Eu não tenho essa noção, não quero machucar intencionalmente esse outro, né? Eu vejo as famílias, quando vêm trocar comigo, elas falam, meu filho está batendo, como se ele quer machucar o outro. Não. E aí, quando eu fui começar observando todas essas crianças que eu cuido, né? Que esse recurso primário, eu pensei, vou começar a dar uma estudada, ver o que acontece nesse corpinho. Para ver se dessa forma eu conseguia também acessar mais os pais, né? Falaram que o som tá baixinho. E aí eu comecei a estudar um pouco da neurociência, ver o que é o cérebro dessa criança, que é um cérebro que ainda está em formação e que vai ficar durante muitos anos da vida, sendo, né, terminando de ser formado. A parte do impulso é a primeira que já está pronta, que é o que nos trouxe aqui, né? A gente está vivo. Hoje, graças a isso, porque a gente não pensava esse bicho vai me comer ou não vai me comer. Medo sai, eu fujo. E quando eu comecei a ver isso e estudar um pouco mais do cérebro, eu vi, gente, a gente está querendo que as crianças comecem a andar de bicicleta antes de caminhar. A gente tem uma exigência e a gente se sente super frustrado, porque eu falei pro meu filho não bater e ele continua batendo. Ele vai continuar. Não, vão ter experiências, né? É um processo longo, muito longo. Sim, muito. A gente pode falar um pouquinho, né, dessa agressividade na primeira infância. Então, o bebê, nesses primeiros meses da vida, ele vai experimentar esse pulsar agressivo, né? Tem um impulso agressivo que está completamente conectado a serviço da vida. Está a serviço da sobrevivência. Então, é através desse impulso que ele vai mamar, né? Tem uma voracidade quando ele pega o peito da mãe, ele vai se nutrir, ele vai se alimentar, ele vai chorar, ele vai pedir colo. Então, esse impulso vai movimentar essa força de vida. E através desse impulso também vai começar esse mover-se no mundo. Né, a criança vai começar a se colocar ali nesse movimento da vida, né? Então, e o que a gente precisa trazer clareza é que esse impulso agressivo, ele é diferente de uma ação agressiva. Exato. E ele é diferente de uma ação agressiva por isso que você falou, né? Porque o bebê, para ser uma ação agressiva, implicaria em ele se saber diferente do outro, se saber diferente do objeto. E ele ainda não se sabe diferente, né? Ele está fundido na mãe, no objeto, no ambiente. Ele ainda não tem esse contorno, ele ainda não tem essa elaboração. Então, quando esse impulso me leva a pegar um objeto, aí ao encontro do outro, eu começo a elaborar esses contornos, porque eu pego o objeto e aí eu sinto resistência, eu sinto o peso desse objeto. E tem uma oposição ao meu corpo, eu encontro o corpo do outro e tem um choque. E aí eu vou elaborando e vou constituindo esse eu, porque eu vou criando esse contorno. Esse é um processo de amadurecimento, de desenvolvimento físico, psíquico, emocional, que é natural da criança, né? A criança ela vai fazer esse movimento naturalmente, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem um campo onde é um ambiente muito estimulado, onde os adultos estão ali o tempo inteiro estimulando as crianças, né? A gente vê que tem crianças que estão muito expostas a essa agressão do superestímulo, porque esse impulso natural, ele se dá. É através dessas experiências com o outro que eu vou ganhando essa consciência corpórea, essa consciência de espacialidade. Nesses encontros, isso é natural, eu vou pegar o objeto, eu vou tocar no outro, eu vou viver essa exploração, esses experimentos, né? E aí eu vou abraçar com força, eu vou empurrar, eu vou morder. E aí o outro isso vai acontecer. Chora, e aí eu me surpreendo. E eu me surpreendo, eu vou aprender nisso. Só que quando eu tenho adultos e um ambiente onde está o tempo inteiro invadindo, né, e sobreestimulando, porque é da perspectiva do adulto,
é da necessidade e da ansiedade de um resultado que esse adulto começa a superestimular esse bebê, ou essa criança, né? Então, muitas atividades, brinquedos que fazem muitos sons, muitas cores, Imagina nós, que já temos um aparelho auditivo, né, amadurecido, quando a gente escuta, às vezes, brinquedos infantis que a gente não aguenta. Sim. Então, você imagina essa criança. Então, a gente tem um super estímulo ali. E aí, o que essa criança começa a entender? Que eu preciso reagir ao mundo. Porque esse ambiente, esses adultos me atravessam, me invadem, né? Então, eu crio ali um estresse, eu crio uma irritabilidade, porque eu vou ter que ficar sempre reagindo. Então, em vez desse indivíduo, desse bebê, dessa criança, e criando as suas narrativas a partir do seu próprio instinto, do seu próprio impulso, e isso se dá do movimento criativo, de elaborar, né, aquilo que eu desejo, vou ao encontro, e esse é um campo saudável, esse bebê começa a registrar, essa criança começa a registrar que para eu estar vivo, eu preciso estar sempre em oposição a algo. Eu preciso sempre estar, né, ali reagindo a algo. E aí o que acontece? Esse impulso inicial agressivo, que é natural, ele vai se constituindo e ele vai se transformando num impulso agressivo contido, onde a criança se retrai, onde a criança se contém para ela poder dar conta ali de elaborar a parte dela, né? Então ela se retrai, ou vai virar um impulso agressivo violento, porque eu vou reagir. Eu estou sempre em oposição a algo, então eu vou começar a reagir, e aí eu vou começar a reagir com violência. Com grito, com choro, com mordida, com empurrão, porque eu estou sendo atravessada. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Para que a gente possa deixar. Isso não quer dizer que a gente não possa interferir de forma nenhuma, né? Você pode falar um pouquinho de como acontece lá no Ciclo 1, que eu acho que é bom trazer os exemplos, né? A gente pode se afastar, a gente pode se deslocar um pouco e deixar essas experimentações acontecerem. Mas eu não preciso ficar intervindo o tempo inteiro. E de vez em quando eu faço uma intervenção. Eu faço uma intervenção para dar um contorno, para dar um limite, para mediar um conflito. Ou eu faço uma intervenção num convite, numa amplitude, mas não o tempo inteiro, né? Da gente poder deixar essa pulsão e esse caminho ser construído a partir do que esse ser está sentindo. Conta um pouquinho, eu acho que vale. Não, e quando tu me fala isso, tem esse lugar do não significa que a gente aceite que seja, pode bater, não é isso, né? Não é isso que a gente está querendo falar. E aí eu acho, quando tu traz esse lugar, por exemplo, do exemplo dessa violência que vem desse lugar, por exemplo, do superestímulo do ambiente, eu percebo que muitas vezes a gente vê a cena cortada, né? A gente vê o ato da criança que bateu, mas não olha no amplo, o que será que isso está me falando, né? O que essa reação dela está querendo falar para mim? Então, como a gente pode, como adulto, também sair dessa cena e olhar mais amplo para poder ajudar essa criança, né? E aí, trazendo um exemplo que para mim foi muito lindo, que eu experimentei ano passado, no Ciclo 1, que eu gosto muito de falar, desse lugar do adulto, como a gente também apoia eles a encontrar outra forma, outro recurso que não seja esse do empurrar e esse do bater, né? Então, tinham duas crianças que elas estavam brincando com... Uma criança... Tava eu sentada e tinham duas crianças. Elas tinham mais ou menos 2 anos e meio. Elas estavam sentadas e uma estava brincando com um quebra-cabeça que tinha uns bichinhos, um cachorro, um tigre. E a outra criança que estava sentada viu aquele tigre brilhoso, não pensou, está com o fulano, vou pedir. Não, ela foi direto, quero esse tigre, vou. Pegou o tigre. Quando ela pegou o tigre, a criança que estava desse lado aqui começou a gritar. Ah! E foi para bater. E aí eu coloquei meu braço. E aí eu falei, né, pra criança, o fulanito pegou o tigre, aí ele me olhou assim, porque eu amo quando a gente consegue se conectar na fala e na comunicação, como eles fazem um clique. Ah, tu tava com o tigre? Tava. Parou de gritar, tava. Ah, ele pegou o tigre? Pegou. Tava comigo. Eu, tava contigo. Ah, tá bem. E aí o outro ficava olhando. Eu, tu pode pedir pra ele. E ele falou, né? O nome era Kaique. Kaique, tá comigo. Aí ele entregou pra ele o bichinho. Ele me olhou maravilhado. Ele me olhou assim. Ele me devolveu.
como, uau, eu pedi, ele me devolveu. E aí deu 5 minutos depois, teve uma outra cena que ele tava com um dinossauro e uma criança puxou. E ele foi no recurso dele que foi bater. E eu, como adulto, vou falar o quê? Poxa, já te falei, não é assim que se faz, não aprendeu ainda? Não, fui lá com toda amorosidade. De novo, comecei esse processo, porque é isso, ele estava ali no momento presente. Agora ele estava com o dinossauro, ele não estava mais com aquele outro bichinho. Não estava. E aí eu vou trazer, daí o adulto fala, eu já te falei, porque eu já te expliquei, porque não sei o quê. E a gente começa numa fala que a criança, o cérebro não comporta. Não comporta. Então, eu acho que a gente vai ajudando nesses movimentos, assim, vai mostrando que tá teu corpo, que tá o corpo do outro. Ah, quem já fala, a gente pode dizer, pode pedir. E aí, aos pouquinhos, vai ajudando eles, né? E é isso, e é um ensaio. Tem vezes que... E aí, tem outros momentos que tu falou também, né? Que a gente não faz nada, que a gente só observa e percebe que nesse ensaio tem momentos que eles vão e eles mesmos, opa, escolhem fazer diferente. Sem um lugar da repressão do... Não, escolheu, já entendeu, porque ali é um ambiente que é muito aceito as expressões, eles são muito acolhidos, existe um amor incondicional, não sei se é muito tópico, mas é um amor do tipo, eu tô aqui contigo, sabe? Sim. Eu estou assegurando aqui para você estar. E muitas vezes, quando a gente se afasta e deixa eles viverem as explorações, né, e mediar essa pulsão, eles se resolvem de formas que a gente nem imaginava, né? Exato. Eu contei para você o que aconteceu. Vou contar. Que são crianças um pouco mais velhas, que já têm mais recursos, mas que é para a gente poder também confiar também de vez em quando, né? Eu estava aqui em casa agora na quarentena e os dois brigando no quarto, porque eles estavam... A gente tem um combinado deles organizarem... Qual a idade dele? O Antônio tem quantos? O Antônio tem 5, o João tem 7. Tá. Então, eles estavam lá organizando os seus objetos, os seus brinquedos. E aí eles estavam arrumando a estante e começaram a brigar para quem ficava com qual prateleira. E aí começou uma briga, né, agressiva, um gritando com o outro, e isso não é justo, e você sempre quer a melhor prateleira, e ir lá usando os argumentos, e um ficando muito irritado com o outro. E aí eu cheguei e sentei, e ali eu trouxe uma presença de autoridade, de alguém que estava cuidando do que estava acontecendo ali. Todos os dois me viram ali, mas eu não fiz nenhuma intervenção. Eu estava ali esperando e assegurando o que eles estavam vivendo para ver se eu ia precisar fazer uma intervenção ou não. Porque eu acho que é isso, né? Tem um lugar que a gente atropela o processo. Uhum. A gente quer que as crianças, deem conta de emoções e sentimentos que a gente não dá conta. Quantas vezes a gente vai conversar com um parceiro, ou com uma amiga, ou com alguém do trabalho, que a gente se perde, né? E grita, e fica brava, e discute. Então, com as crianças, a gente quer que as crianças estejam num lugar que às vezes elas não estão ainda. Uhum. E ali eu fiquei assegurando esse espaço, né? O resumo foi que na minha cabeça, e teve um momento que eu falei, cara, cada um pode ficar... Eu fiquei elaborando hipóteses, né? Mas eu não cheguei à ideia de que... Aí o Antônio, que é o mais novo, foi lá e pegou uma fita durex colorida e falou assim, irmão, eu já sei, vê se você topa. E dividiu todas as prateleiras em 2. Então, todo mundo ficou... Cada um ficou com todas as prateleiras divididas em 2. Dividida. Dividida. E aí o irmão adorei, e aí se abraçaram, se amaram e foram lá terminar de arrumar. Então, se eu atropelo esse processo, eu tiro deles essa possibilidade de olhar para o conflito, de se reinventar, de resiliência, de entrar em contato com essas emoções, o que meu irmão desperta em mim, de entrar em contato com essa raiva e de elaborar isso, e de trazer soluções, né, recurso para poder dar conta do que está vivendo. Então, acho que a gente, enquanto adulto, a gente precisa fazer esse movimento de silenciar um pouco, de não fazer essa intervenção o tempo inteiro, né? Eu acho que a gente podia fazer... Isso não significa que não seja desafiador, né? Porque é isso, assim, eu acho importante. Muito! É claro que é desafiador, não é simples. É muito mais, assim, falando para o adulto, é muito mais fácil dar um grito e falar, para com isso, e a criança vai parar, para o adulto.
porque não vai ter que lidar com essa emoção que está dentro dele. Mas por não querer lidar com essa emoção que está pulsando dentro de nós, a gente prefere castigar ou punir. Não prefere, mas é um recurso que a gente tem. Tá tudo certo, não é para as pessoas se sentirem culpadas. Mas criando um lugar de muita dor para a criança, porque quando ela não se sente acolhida emocionalmente, isso é violência. A gente tem que violência é meu pai bate em mim, ou o outro grita. É muito violento tu reprimir a criança, ou tu deixar ela se sentindo mal porque brigou com outra, e deixar, ou simplesmente, que eu acho que é uma das piores violências, que é eu congelar, me congelo, deixo a pessoa ali, sabe? É muito forte, dói muito para a criança esse lugar, é muito dolorido. As crianças, elas precisam do nosso apoio, do nosso acolhimento, do nosso amor, assim como as nossas crianças internas também precisam. Então, eu acho que tá todo mundo aprendendo nesse encontro, né? Sim. Acho que a gente vamos falar sobre esse tema do ambiente familiar, mas eu acho que seria importante antes, até porque tem uma pergunta aqui, se é normal, minha filha tá mordendo, e se isso é um comportamento normal. Acho que a gente podia trazer um pouco essa distinção, né, entre agressividade e violência. Acho que vale a gente passar um pouco por isso. Eu vou falar um pouquinho e você me complementa, tá? Tá. Eu acho que, assim, primeiro porque a gente traz referências do mundo do adulto, né? Para esse comportamento. Esse comportamento é normal ou não é normal? Porque as nossas referências é do nosso mundo de adulto. Então, a gente adulto não sai mordendo por aí. Às vezes, tem gente até que sai, mas na grande maioria a gente não sai mordendo, né? A gente já ganhou outros recursos. Então, essa referência desse comportamento, muitas vezes os pais, os cuidadores, eles trazem referências do campo do adulto. E aí, esse comportamento, ele é um comportamento muito natural do desenvolvimento infantil, né? O morder, o empurrar, o bater. Porque a criança, essa criança, esse bebê, dessa primeira fase, o que ela está fazendo? Ela está experimentando o mundo pela boca. Então, as texturas, a temperatura do que ela come, ela leva tudo na mão, deixa eu ver, ela vê com a mão, ela vê com a boca. Então, a boca é um recurso. Então, eu vou com uma força de desejo a algo que me interessa e eu uso a minha boca como um recurso. Então, esse desenvolvimento desse campo, né, emocional, físico, é muito natural que eu vou usar desses recursos, né, a oralidade, eu choro, eu grito, para eu poder me expressar. E isso é um processo natural que vai se dando, né? A mordida vira bater, que vira falar. Não necessariamente todas as crianças vão morder. Eu acho que também trazer essa clareza. Tem criança que bate, tem criança que não bate. Cada uma vai encontrar o seu caminho ali. Mas é importante trazer essa diferenciação, né, de agressividade e de violência. E a criança, nesse processo de amadurecimento, que ela está constituindo esse eu, que ela está fazendo uma diferenciação do adulto, ela vai expressar esses comportamentos. Então, um comportamento, a birra, né, que o pai fala de se jogar no chão, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Eu gosto sempre de fazer assim, eu não gosto muito de usar a idade para as pessoas, para não cristalizar, né? Porque é mais ou menos, pode acontecer como não pode acontecer. Mas mais ou menos uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai falar não para tudo. Por que ela vai falar não para tudo? Ela vai se opor ao outro, porque ela está entendendo que ela é diferente do outro. Então, esse não que ela fala é: eu não sou você. Eu estou começando a entender que eu sou eu. Então, eu vou me opor, eu vou me jogar no chão quando eu estou contrariada, eu vou gritar, eu vou chorar. Eu vou usar dos meus recursos, daquilo que eu tenho acesso. Eu ainda não tenho essa elaboração tão grande que eu vou ter mais para frente, né? E essa diferenciação vai acontecer tanto na primeira infância quanto com o adolescente, dadas as proporções, mas também vai fazer esse exercício de se diferenciar, né? Então, são processos de amadurecimento humano, é muito natural. Então, que a gente, às vezes, aí o que acontece, né, lá no CRIA, a gente recebe, às vezes, famílias que ficam apavoradas, meu filho está mordendo, então ele vai ser uma criança malvada, vai ser uma criança violenta. Já etiqueta, começou a morder, vai morder e tá mordendo. Todo dia que chega, chegou que morde. Gente, não, vamos limpar. Exatamente. Ou então, ao contrário. De outro jeito.
Ou então ao contrário. Exatamente. Ou não. Ou então ao contrário, uma criança que é muito mordida, a família cresce na narrativa de que essa criança não vai saber se defender. E aí a gente vai criando narrativas de vilão e vítima. E nada mais é do que uma expressão do corpo, uma etapa da vida. Não dá para pular etapa de amadurecimento emocional, física, não dá. Não dá para você chegar para a criança, para o bebê e falar, levanta e anda. Tem um processo que precisa acontecer ali. Então, esse processo de diferenciação, ele vai se dar quando a criança fala meu, quando a criança fala não, quando ela se joga no chão, quando ela começa a engatinhar, quando ela começa a andar, que ela começa a fazer esse afastamento do adulto. E aí ela vai, ela volta, e ela vai ao encontro de algo que ela deseja. Tudo isso é essa elaboração dessa constituição, desse amadurecimento, desse processo individual que está acontecendo. E eu então, acho a gente poder... uma pessoa que... desculpa, fala. Vai lá. Não, quando tu trouxe isso, teve uma pessoa que falou agora aí, eu sei que depois a gente vai abrir para perguntas, mas ela falou, quando se atira no chão, né, e fica se atirando. Eu acho que é ter essa consciência de cuidar, claro, para que não se machuque. Se ela tá se atirando no chão, coloca a tua mão, fica ali. Se ela tá expressando e começa a espernear, fica ali com ela em silêncio, deixa ela espernear, se é a forma que ela consegue, desde que ela não se machuque e machuque o outro. Então tu tá ali, tu apoia, tô precisando gritar, tô aqui. Eu lembro que teve uma mãe, uma vez no CRIA, uma criança que ela batia a cabeça, né? E aí eu ficava segurando eu botava a minha mão aqui, ela continuava batendo, só que ela batia na minha mão, então não machucava. E ela ficou, acho que foi uns 20 minutos, eu fiquei ali com ela. Tava com muita raiva. Tinha muita força, dava pra sentir a força e a potência do ser ali naquele momento. Eu fiquei ali, e a mãe, será que eu tenho que levar no psiquiatra, no médico? Será que ela tem um problema? Aí tem esse outro lugar, né? Aí leva para um médico que diz, tem tal coisa, e aí, então tá, que alívio. Não tem nada. Ou pode ser, não tem. Entendeu? Como é que a gente acompanha, né? Nesse processo. Tá tudo bem, tá? É isso, cuidar para que não se machuque, mas eu tô contigo. Permitir o tempo da emoção. Eu acho que essa ansiedade que acabe a emoção, ou que passe do adulto, faz com que a gente acabe reprimindo elas, né? Ou que aprenda a lidar com isso muito rápido, né? Com esse exemplo que a gente deu, né? Eu sou uma adulta que às vezes não consigo lidar com todas as emoções da maneira que eu gostaria, né? É um exercício contínuo ali, né? De amadurecimento, de desenvolvimento, porque a gente ainda está em desenvolvimento. Eu estou em pleno desenvolvimento. Né? Esse olhar também de que a criança ele é um ser completo em desenvolvimento, tem nada faltando, né? Tem uma completude, mas que está em desenvolvimento, precisa maturar processos. E que a gente vai maturar esses processos por toda a vida. Por toda a vida. Eu tava ontem, daí esse tema da raiva foi muito engraçado. Eu tava estendendo a minha roupa, e aí eu só vi a vizinha, assim, ela eu escutei a vizinha gritando com a mãe assim, que saco! Para de me invadir! Eu não sou mais criança, eu tenho 40 anos! E gritava, entendeu? Uau! A gente continua, entendeu? Agora ela consegue gritar e falar. Às vezes a criança pequena não consegue dizer, mãe, dá licença, tu tá me invadindo um pouco? Deixa eu fechar a porta do meu quarto? Não consegue falar. E aí eu vou, e a gente fica... Ai, não, porque essa criança tem alguma coisa... Vamos olhar amplo. Né? Como a gente pode olhar amplo, sem querer que isso acabe, né? Como fazer com que isso acabe? Receitas. Porque a gente não vai dar receitas aqui, né? A gente vai partilhar como a gente faz e cada caso a gente vai experimentando, né? Eu acho que com a prática a gente vai encontrando maneiras que, assim para mim funciona. Do jeito, tu vai fazer de um jeito, eu vou fazer do outro, né? Cada uma faz da sua... encontra a melhor forma, né? Ela muda, né? A gente vai fazer de um jeito... Você vai fazer de outro, e a criança também vai mostrando pra gente qual é o melhor caminho para ela naquele momento, né? Por isso que também não dá para ir com tudo muito entre eu e a criança, não dá para ir com todas as ferramentas que funcionam para mim ou que funcionaram para as crianças. Esses recursos, essas ferramentas, elas precisam estar atrás de mim, como um aliado.
né, como uma experiência, né? Eu trabalho com muitas crianças, isso vai me dando experiência. Mas isso não pode estar na frente do meu encontro com a criança. Porque senão eu ofereço para ela algo que de repente não faz sentido para ela. Porque eu ofereço a partir da minha lógica, a partir do que eu acho que é bom. Então, esse eu acho que é um ponto que a educação viva, assim, ela me convoca para esse movimento inaugural da vida o tempo inteiro. Cada encontro tem algo inaugural que se dá ali. Eu não sou a mesma pessoa. A criança que está ali não é a mesma pessoa, né? A gente está o tempo inteiro lidando com essa impermanência da vida, das emoções, dos fatos que nos atravessam. Então, acho que isso é importante da gente olhar, né? Da gente observar. Eu preciso colocar essas ferramentas, esses dispositivos atrás de mim como recurso desse caminho, mas não na frente, né? Quando eu chego aqui, eu e você hoje, para fazer essa conversa, não dá para colocar na frente, precisa ver o que emerge daqui, né? A gente se falou, vamos falar assim, mas quando se inaugura, esse campo aqui é novo, e aí a gente vai, a partir do que está saindo aqui, sentindo, a gente vai entrando em contato, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, falar, que eu vejo que que para mim funciona, então eu posso falar o que para mim funciona, né? E nessa prática eu vejo como esse lugar, quando isso está acontecendo, alguma situação desafiadora acontece, conseguir chegar de um lugar mais neutro, mais silenciado, sem julgamentos, e me aproximar e primeiro me conectar com aquilo que a criança está sentindo. Ela está com raiva, então tá. Então eu ajudo, dependendo da idade, cada idade, eu acho que a comunicação ela tem que ser muito simples e muito clara para a criança, né? Então, tu tá triste, tu tá com raiva, entendi. E é impressionante, quando tu se conecta com eles, eles fazem um clique. Opa, ela tá me entendendo. Eu posso não falar, mas ela tá entendendo o que eu tô sentindo. Porque assim, quando tu fala o que eles estão de fato sentindo, ou e tu narra o que acontece, tu percebe na hora. Eu acho que esse lugar do primeiro se conecta, nomeia, valida aquilo que ela tá sentindo, né? E a partir daí tu pode dar uma outra sugestão. Eu vejo que nós adultos, normalmente a gente faz, a gente já quer alguma, em muitos momentos, de cima para baixo, né? Para com isso, não. Opa, para aí, calma, desce, chega pertinho, silencia. E aí pode ajudar ela nesse processo. 1, 2, 3 zilhões de vezes. Porque a gente tá ali para apoiar, né? E quando eu começo eu vejo, teve um dia eu tava lendo uma frase que, como é que era que falava? Era esse lugar do ver a potência, né, dessa construção, assim, não ver como um problema, mas ver a potência dessa descoberta das emoções, de como eu posso lidar, né? Não ver a criança como algo que precisa ser curado e resolvido, né? Ver a potência de toda essa experiência e como eu posso apoiar é muito potente, porque também fala muito das nossas emoções, né? E ajuda também a curar muito a nossa forma de lidar com as emoções. Eu vejo que eu aprendo muito nesses momentos de conflito e de emoções mais desafiadoras, né? Sim. Acho que a gente pode falar um pouquinho desse campo do adulto, né? Eu acho que o ambiente afetivo que é oferecido pelos adultos para as crianças, ele é um ambiente estruturante. Né? Um ambiente afetivo saudável, ele é fortalecedor de um desenvolvimento humano saudável. Então, eu acho que não dá para a gente falar de crianças, de agressividade, sem a gente falar do campo dos adultos, né? Sem a gente falar do que nos atravessa, e de como a gente lida com isso. Isso é algo que não vai dar para fugir. Que é esse trabalho que a gente vai convocar o trabalho interno, né? Que é o trabalho que a gente faz, isso é um pilar, é a essência de educação viva, né? Eu preciso trabalhar dentro para eu trabalhar fora. Então, a família, ela precisa entender que esse núcleo familiar, essa necessidade que a criança tem de um asseguramento afetivo, que a criança ela tem uma necessidade
de um espaço para que esse campo emocional dela floresça, ele advém desse núcleo familiar. Uhum. A escola, a gente apoia. Boa. A gente apoia que esses recursos sejam trazidos, a gente apoia nesse desenvolvimento desse campo emocional da criança. Mas ele tem como matriz o núcleo familiar dela. Então, uma mãe que fala para o filho, menino, para de gritar! É confuso. Quantas vezes a gente vê, esse menino para de gritar! Então, assim, tem uma confusão. Né? Ou então uma mãe fala, você não pode bater. Tem muitas formas de bater. Não necessariamente eu preciso bater, né, diretamente. Eu posso bater com o olhar, eu posso bater com a maneira que eu falo, com a maneira que eu seguro a criança, a força o diálogo tônico que eu estabeleço com aquela criança pode ser muito violento, muito agressivo, às vezes muito mais do que bater diretamente. E mais rápido do tempo que ela dá conta, né? Acelerar, assim, o corpinho que consegue caminhar assim, vai mais rápido, a criança... Gente, é muito violento, criança não vai, eu não consigo acompanhar os teus passos. Não tem como, olha o tamanho da tua perna, olha o tamanho da minha. Não tem como, né? Então, a gente não tem como não falar desse lugar que é importante os pais, os cuidadores, né, os educadores, olharem para essas emoções reprimidas, olharem para esse campo emocional que não foi cuidado, que não teve espaço de florescimento, de amadurecimento. Então, eu passei muito tempo engolindo, né, não expressando a minha raiva, a minha dor, a minha angústia, a minha tristeza. E aí a criança vai expressar isso. Né? O não dito também é muito complexo. Então, às vezes, tem uma mãe que é muito doce, que fala baixo, e uma criança extremamente agressiva, violenta, porque ela está expressando toda aquela raiva que aquela mulher está contendo ali dentro, né? Ou com aquele pai, ou que aquele cuidador está contendo. E a criança, ela está aberta, e aí ela capta essa energia, e aí ela vai e expressa isso. Né? A gente vê nas escolas, né? A gente acompanha de perto muitos fins de casamento, né? De relações. E aí, quando esse casal está ali e tem um não dito e não fala para a criança o que está acontecendo, essa criança começa a manifestar e a expressar esse campo emocional que está completamente destruído, com medo, com raiva, com abandono. E aí essa criança começa a expressar isso. Então é importante trazer essa clareza para a criança, né? Olha, a mamãe tá brava, a mamãe tá com raiva, eu tô aqui irritada com o papai, mas a gente está cuidando disso, tá tudo bem. Eu acho que nomear isso ajuda as crianças a não ficarem expressando, né? Então, quanto mais eu me olho e me libero, quanto mais eu cuido das emoções, né, das minhas emoções que não foram olhadas e que foram contidas, eu posso expressar elas, mas eu vou apoiando eles a se manterem conectados, a se manterem alinhados ali com o seu sentir. Uhum. Fala, Rê, um pouquinho. Não, agora me veio um exemplo que para mim foi muito forte. Eu lembro que tinha uma criança que estava chamando muita atenção, que todas as crianças tropeçavam nela. Assim, estavam no espaço, assim, estavam sempre tropeçando nela. Eu achava que estranho, elas sempre tropeçam e caem meio que perto dela, assim, sabe? E ela chorava, aí eu pensava, tá, ok. Aí fui conversar com a mãe. E aí eu tava conversando com a mãe e a mãe falou, nossa, eu tô me sentindo... ela nomeou, ela ainda falou assim, eu sinto que tá todo mundo sempre tropeçando em cima de mim, que tá todo mundo sempre caindo em cima de mim. Deu como assim? Ela tava num processo de separação. Tô me sentindo muito machucada. E ela começou a chorar. Uau! No outro dia, continuavam tropeçando, mas muito menos. Eu pensei, como pode, né? Como esse campo, como ele fala. Se a gente silencia, ele fala e a gente consegue pegar as miudezas dele, né? E eu achei daí essa importância desse trabalho da escola junto com as famílias, né? Tô vendo isso toda semana e fico quieta e deixo passar, ou eu posso me encontrar com essa família e conversar com ela sobre alguma outra situação, né? E aí a partir disso construir junto. Acho que essa importância do trabalho escola e família, né? Conjunto. A gente está dialogando e trocando. Eu vejo que é a pérola, assim, para mim é o fundamental.
Sim, que é um pouco do que a gente trouxe já em algumas outras lives, né? Que eu acho que tem também como prática da rede de educação viva, né? Dos projetos e escolas que tem isso como uma abordagem, precisa construir esse senso de comunidade. Precisa construir de novo essa conexão entre família e escola, para que a gente possa realmente olhar para o todo, né? A gente vai precisar convidar essas famílias para se olharem, né? E como é que a gente apoia nesse percurso, nesse processo que é familiar. Então, se a família não está junto com a escola, se a gente não tem intimidade para a gente entrar, e muitas vezes a gente sabe, né, Rê, a gente vive lá encontros profundos, onde a gente entra ali, né, e desce camadas, e é preciso para que a gente possa liberar as crianças, né, para que as crianças possam ter esse campo emocional, afetivo mais sano, mais saudável, para que não precisem estar tão desconectadas ou então expressando ali as emoções que estão sendo reprimidas nessa família, né? Uhum. Porque eu acho, agora tem muitas pessoas que estão falando essa questão do nomear, né? Falando, da importância do nomear ou não nomear, eu entendo isso, né? Esse processo da autoconsciência, assim, daquilo que eu tô sentindo é muito libertador, né? Porque num longo processo, a partir do momento que eu conheço aquilo, eu posso, eu reconheço, eu posso escolher fazer diferente, não do lugar de reprimir aquilo que eu tô sentindo, né? Mas de escolher uma outra forma, porque daí aí o papel do adulto, né? De mostrar outras formas. E não tanto na fala também, mas pelo exemplo da família, né? Como é que a minha mãe lida? Como é que meu pai? Como é que os educadores lidam? Porque eles sentem todo o campo, né? É muito Sim. potente, muito mais do que a nossa fala, né? Não, e aí é um lembrete de uma fala que eu sempre uso, mas eu gosto de reforçar, de sublinhar ela, que é: nós somos mamíferos. A gente aprende por imitação. Nessa primeira infância, então, a gente vai imitar muito. Então, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Né? Não adianta eu falar para o meu filho: não bate, não grita se eu grito, se eu bato, se eu sou agressiva, se eu reprimo as minhas emoções. Então, a gente precisa lembrar disso, né? As crianças, elas vão fazer muito esse processo de imitação para constituir, assim, suas referências, né? Uhum. E eu acho que é esse exercício também que a gente faz na escola, né? Às vezes tem momentos que eu percebo assim que no campo, ou alguma criança, eu consigo perceber que tem muitos movimentos que a raiva tá explodindo em todos os campos. Mas eu tô percebendo isso. O outro educador não tá percebendo isso. O outro educador tá percebendo outra coisa. E aí eu vou conversar para checar. Sou só eu ou tu também tá? Não, é só tu. Opa, parei. O que isso tá querendo falar sobre mim? Então, deixa eu. Opa. Tá. Eu acho que esse também, esse exercício tu tá vendo muito uma coisa que trazer, né? Eu acho que é isso que tu falou, assim, trazer para pegar. Pega no colo, é teu também, né? Porque a gente está em relação o tempo inteiro. E quando eu estou em relação, eu estou me trazendo também, né? Então diz muito de mim. A gente precisa perceber de que o que está sendo manifestado ali, se está mexendo comigo, está dizendo de mim também, né? Porque a gente está o tempo inteiro em relação. Ai, amiga. Minutinhos, amiga. Isso. Eu tenho que fechar aí, eu tenho que conseguir salvar, porque ontem não foi salva a live, então eu tenho que salvar. A Ivana já tá falando pra ele salvar aqui. Eu acho que a gente podia, não sei, finalizar. Eu acho que não vai dar tempo para perguntas, né? Mas não sei, eu acredito que também disponível para quem quiser mandar perguntas para nós, a gente pode responder nos nossos privados ou até aqui na rede, para quem sentir que tem alguma coisa que está pulsando e gostaria que fosse falado. Eu não sei mexer. Eu não sei mexer, tem tanta coisa que eu não sei mexer muito. Eu tô com medo de sair fora. Eu acho que a gente pode sim responder algumas perguntas que não tiveram respostas, podem mandar aqui no Instagram que a gente vai respondendo. Ai, a Grazi, uma amigona minha que tá aqui. Eba! Uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é o tema de amanhã, que é a Ana Leite que vai dar, que é dos abusos consentidos, e ela fez um pedido que esse tema, que as pessoas possam chegar pontualmente, porque pegar o tema no meio pode ser um pouco confuso. Então, para quem está se programando para assistir a live de amanhã dos abusos consentidos, chegar então às 11 horas para pegar já esse início, né?
que é um tema bem Sim. sensível também, e sinto que mexe e reverbera. Mandar por e-mail, a Milene pediu para mandar o que por e-mail? Não sei o que ela quer que mande por e-mail. A live, será? Então, acho que, não sei. A live vai ficar salva aqui, né, por 24 horas e depois a gente vai subir ela para o YouTube e aí a gente também pode compartilhar esse link. Então, e também contar que vão vir novos movimentos aqui da rede, então acho importante que fiquem aqui, que a gente vai trazer novos movimentos, a gente vai, então, estamos desenhando aí novos encontros de lives com convidados, com pessoas que nos inspiram, que nos apoiam, e vai ser incrível, então fiquem atentos aí que a gente vai divulgar tudo isso. Ai, amiga, obrigada por compartilhar esse momento. Tornou tudo mais fácil. Que bom! Olha onde a gente está aqui, amiga. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. Queria dizer que, para mim, é muito significativo evoluir, amadurecer, me desenvolver com pessoas tão especiais. Dizer que teve você por perto também assegura um campo de amor. Te amo, que a gente possa seguir espalhando tantas sementes por aí desse novo mundo, dessa nova educação, desse novo tipo de relação, que as crianças possam, que a gente possa, com esse encontro de hoje, também inspirar, né, adultos, famílias a se olharem, a cuidarem dos seus campos emocionais, para que a gente possa assegurar que as crianças cresçam conectadas com o seu sentir, que é isso que a gente está precisando, que a gente possa trazer esse alinhamento para o mundo. Obrigada, gratidão. A gente se vê daqui a pouco. Fé. Beijo, obrigada. Finalizo e salvo, né? Isso. Isso, vamos lá. Beijo. Beijo.